Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu estava meditando num texto bíblico e eu até quero compartilhar com vocês aqui. Encontra-se na primeira carta escrita pelo apóstolo São Pedro, no capítulo 1, versículo 7. Ela diz exatamente isso e eu quero, em rápidas palavras, passar para vocês qual a visão de Pedro quando ele escreveu esse texto, essa carta, e onde ela pode ser aplicada na nossa vida nos dias de hoje. Diz assim, olha só, estou com a Bíblia em mãos, e o texto fala exatamente assim: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então Pedro está escrevendo uma carta, a primeira carta, para a igreja que estava lá na Ásia, uma parte da Ásia onde hoje seria a Turquia, tá? Na Ásia Menor. E Pedro ele está preocupado com as dificuldades, com os sofrimentos que a igreja estava passando. O Império Romano, quando ele assumiu, ele assumiu o controle de Israel e de tantos outros povos, né, conquistados, e uma das filosofias que o Império Romano tinha era ser tolerante com as religiões, era permitir que as religiões tivessem liberdade de culto independente do seu Deus. Isso fazia com que as pessoas ficassem um pouco mais felizes, né? Eles seriam escravos, né? Eram povos conquistados, mas podendo servir aos seus deuses e às suas religiões, seriam escravos com uma sensação de liberdade, de alegria, de felicidade. Então essa era a filosofia, o método do Império Romano de reinar, de conduzir os povos conquistados. Porém, devido a uma série de problemas que estavam acontecendo, uma rivalidade muito grande entre judeus e cristãos, a perseguição começou a aumentar, de forma que os cristãos passaram a sofrer açoites, prisões, perdendo propriedades e chegando ao ponto até mesmo de serem impedidos de servirem a Deus, tendo que fazer isso escondido, porque, voltamos à visão do Império Romano, eles não queriam ter povos ou religiões problemáticas, que viessem trazer problemas para o Império. Vocês podem servir o Deus que vocês quiserem, ter a religião que quiserem, desde que não traga problema para nós. Essa era a visão do Império Romano. E à medida que foi crescendo de uma maneira muito grandiosa a tensão, a rivalidade entre cristãos e judeus, isso começou a gerar problema, e por conta disso o Império Romano começou a afligir um pouco mais os cristãos. Os cristãos começaram a sofrer a tal ponto, e é nesse cenário que Pedro escreve uma carta para admoestá-los, para ensiná-los, para tranquilizá-los. Calma, gente, tudo vai passar, vai dar tudo certo, vocês vão ficar bem, né? Isso é temporário, isso é passageiro. A aflição que vocês estão passando tem um propósito. E aí Pedro usa um exemplo do seu cotidiano para falar com a igreja que estava na Ásia. Qual o exemplo que Pedro usa? Pedro ele lembra dos oleiros. Os oleiros, quando cuidavam dos vasos de barro, eles faziam barro, ou melhor, amassavam o barro, preparavam o barro, faziam vaso, e depois de pronto, depois de seco, ele pegava esse vaso e mandava para o fogo. Qual era o objetivo? Destruir o vaso? Não, era provar do que o vaso era feito, se o vaso era bom mesmo, se o vaso estava preparado, pronto para executar o seu papel, que era de embelezar um cenário. Então o oleiro pegava o vaso, colocava no forno, aquecia, e o vaso ia queimando, 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 queimando. E quando o vaso não estava no ponto, o vaso não estava bom, não estava preparado para ser comercializado, a tendência é esse vaso ser trincado. Ele trincava, rachava, né, quebrava. E aí logo o oleiro entendia: se quebrou é porque não estava bom, se rachou é porque ainda não estava pronto. Então vamos amassar de novo este vaso. Ele levava novamente, amassava, preparava e fazia todo o processo continuamente, repetidas vezes, até que o vaso estava apto, aprovado. Este era o selo, aprovado.
Pedro usa esse exemplo para falar com os cristãos. Vocês estão sendo provados no fogo. Vocês estão sendo amassados. Mas isso não é para humilhar vocês. Isso não é para destruir vocês. É para aprovar vocês. Vocês vão ser amassados, queimados, aquecidos. Vão passar pela fornalha. Mas quando... E outra, Deus faz isso. Não é porque Ele não saiba se você é bom. Deus já sabe de tudo. É para que nós saibamos do que somos feitos, se realmente somos cristãos, se estamos prontos, se estamos preparados. Deus não faz nada que Ele não saiba. Deus sabe de todas as coisas. Mas nós passamos pelo fogo muitas vezes, pela dificuldade, pela aflição, para saber do que somos feitos. Se estamos de fato fazendo o papel de um verdadeiro cristão. E é isso que eu quero dizer para você que está me vendo agora. Assim como Pedro tinha isso em mente ao escrever para a igreja da Ásia, vocês estão passando pelo fogo com o objetivo de serem aprovados, é isso que eu quero dizer para você. Talvez você está vivendo uma situação, um cenário difícil. Desemprego, enfermidade, em meio ao caos da pandemia, você está passando uma dificuldade muito grande, problemas na sua casa, problemas no seu lar, na sua família, e aí você faz a famosa pergunta que tantas pessoas, que eu, você, tantas pessoas já fizemos no decorrer da nossa vida. Por quê e até quando? Calma, o porquê você vai entender lá na frente. Diz o texto bíblico, o Senhor Jesus falando lá no livro de João, ele fala sobre isso. O que eu faço não entendes tu agora, mas tu entenderás depois. E aqui eu uso a mesma expressão para dizer, você pode não estar entendendo agora, mas você vai entender lá na frente o porquê de tudo isso que você está vivendo, o porquê de tudo isso que você está passando. E aí, tal qual o vaso que passa pelo fogo com o intuito de ser aprovado para o seu propósito, da mesma forma eu e você. Você está passando pelo fogo, sendo amassado, mas vai chegar o momento em que o Senhor, aquele que te prova, aquele que está te provando, vai colocar o selo, o carimbo dizendo aprovado. Esse é o objetivo da aprovação. Esse é o objetivo da dificuldade. Você está sendo provado para lá na frente ser aprovado por Deus. Aguenta só mais um pouco. Tudo vai passar. Ok, querido? Que o Senhor Deus abençoe a sua vida. Em Cristo Jesus, que você, sua casa, sua família, seus negócios, seus projetos sejam abençoados por Deus. Em Cristo Jesus. Deus os abençoe. Até a próxima.